O Exame Nacional do Ensino Médio está se aproximando. Muitos começam desde o início do ano a se prepararem para alcançar a maior nota possível. Além das matérias, alguns candidatos procuram estudar também qual o estilo da prova e como as questões costumam ser elaboradas. Preparamos uma lista com os 9 assuntos que mais caem na prova de matemática do Enem. Então, sem enrolação, vamos direto para o vídeo. Número 1. Aritmética. Em primeiro lugar em nossa lista, a aritmética é o assunto que mais apareceu nas provas. Acreditamos que seja por ser o assunto mais básico da matemática e também o mais antigo. A aritmética se responsabiliza por estudar as operações mais básicas como soma, subtração, multiplicação e divisão. Para que o candidato avance em assuntos mais complexos, é de suma importância dominar de forma eficaz a aritmética. Pode parecer óbvio para alguns, mas não poderíamos deixar de lembrar que no Enem, dentro da matéria de aritmética, as operações são priorizadas. O candidato não deve se esquecer do correto na ordem de soluções. Primeiro as multiplicações e divisões, logo em seguida as somas e as subtrações. E lembrando que você pode ganhar uma bolsa de estudos de até 90% em nosso preparatório para o Enem. Basta clicar no primeiro link da descrição do vídeo e preencher o formulário para ganhar. Mas corra, porque as vagas são limitadas. Número 2. Funções. A relação de elementos de dois conjuntos é denominada como função. De forma geral, as funções são determinadas como A e B, tendo então a associação de cada elemento que pertence ao grupo A pertencente a um único elemento do grupo B. Sendo assim, para que realmente seja uma função, não podem estar ligados a 2 ou mais valores do outro grupo. Veja os diversos tipos de funções: função sobrejetora, função injetora, função bijetora, função composta, função inversa, função afim, função modular, função linear, função logarítmica, função quadrática, função exponencial, função polinomial, função raiz, funções trigonométricas. Ao estudar o assunto das funções, o candidato deve adquirir a habilidade de observar bem os gráficos e ter a capacidade de diferenciar eficientemente quais os tipos apresentados na questão. Ao se aprofundar no assunto, o estudante observará que as relações entre os elementos apontam para o comportamento das funções. Não podemos também esquecer uma dica simples, mas muito importante, que o elemento x deve ser inserido no eixo horizontal, conhecido também como abscissas. Já o elemento y deve ser inserido na vertical, que por sua vez é conhecido como ordenadas. Número 3. Geometria espacial. Talvez esse nome possa assustar a muitos, mas a geometria espacial nada mais é do que figuras tridimensionais, um dos assuntos que mais aparecem na prova do Enem. Essa área da geometria analisa espaço e características, como por exemplo, altura, largura e comprimento, de diversas figuras diferentes, como pirâmides, cones, esferas, cubos e prismas. Desde os conceitos mais básicos que a geometria espacial utiliza, como reta, ponto, plano, linha e espaço, baseando-se nesses termos para se desenvolver. Outros conceitos também interessantes para que o candidato domine são vértice, aresta, raio, diâmetro e face. Quando o candidato vai estudar para a geometria espacial dentro da matéria de matemática para a prova do Enem, ele deve observar com carinho algumas formas, caso seja possível inclusive gravá-las em sua mente. As formas que envolvem os volumes e áreas de cubos, prismas, paralelepípedos, cilindros, esferas, cones e pirâmides. Número 4. Geometria plana. Diferentemente da geometria espacial, como mencionamos, responsável por estudar as figuras tridimensionais, a geometria plana tem como seu objetivo estudar as figuras que possuem volume, como por exemplo, triângulos, retângulos, círculos e outros. Conceitos que orientamos os candidatos a memorizarem são retas e semirretas, pontos, segmentos de retas, área, plano perímetros e ângulos. Para que uma figura geométrica seja plana, existe a necessidade de se ter no mínimo 3 segmentos de reta, sendo polígonos ou não polígonos. Elementos da trigonometria podem cair na sua prova do Enem. O candidato, então, deverá resolver questões que envolvam cálculos de catetos, seno, cosseno, tangente e hipotenusa. Questões que envolvem planos cartesianos, distância entre pontos e equações de reta também são comuns na prova. Número 5. Probabilidade. O tema da probabilidade está presente em vários conceitos e matérias da prova do Enem. Basicamente, a probabilidade estuda sobre as chances de ocorrer um determinado experimento.
Muitos não sabem, mas a probabilidade pode ocorrer desde o famoso cara ou coroa, como também as chances de um mesmo número do dado se repetir. Todos esses cálculos feitos através de estudo de probabilidade. Alguns dos conceitos fundamentais, como ponto e espaço amostral, são extremamente comuns na matéria de probabilidade, já que são os responsáveis por determinar quais os resultados possíveis de um experimento e dos seus conjuntos. Como o Enem gosta de usar a contextualização das questões, o candidato pode se deparar com enunciados, solicitando que calcule, por exemplo, as chances de um título ou rebaixamento de um clube de futebol. Nesse ramo da matemática, alguns exemplos mais complexos também podem ser solicitados, como através dos cálculos realizar um estudo da probabilidade da transmissão da Covid-19 nos próximos meses, e quais estratégias para a contenção devem ser tomadas. Número 6. Equações. No assunto das equações, podemos definir que são sentenças que possuem igualdade entre duas expressões da álgebra, e minimamente uma incógnita que é sempre expressada por uma letra. Uma regra é memorizar que toda equação deve contar com um sinal de igualdade, uma incógnita e dois membros, lembrando sempre que deve ser um antes e depois do sinal de igualdade. No tema de classificação das equações, temos três possibilidades: possíveis e determinadas, que são equações que têm pelo menos uma solução; possíveis e indeterminadas, que são equações onde a incógnita tem função de assumir valores numéricos infinitos; e impossível, quando, obviamente, a equação não possui uma solução. Raramente o Enem pede equações que não sejam de primeiro ou segundo grau, então esteja sempre atento ao enunciado, para que seja possível compreender o que está sendo pedido. Número 7. Progressões. Todos os candidatos que desejam realizar a prova do Enem devem ter observado que no ensino médio estudaram o tema de progressões aritméticas e geométricas com uma certa frequência. A diferença das progressões aritméticas e geométricas, basicamente, é que na aritmética a razão é uma constante, somada a um termo para encontrar seu sucessor. Já na geométrica a operação é a multiplicação. Uma das características mais importantes das progressões é a previsibilidade, sendo solicitada com frequência na prova do Enem. A lógica matemática também é exigida, em questões formuladas onde o candidato deve descobrir o valor de um determinado termo da sequência, ou qual é a sua razão. Número 8. Estatística. A estatística é uma matéria que costuma aparecer diversas vezes na prova do Enem. Afinal de contas, ela é empregada em diversas áreas do nosso dia a dia, desde a sua coleta até mesmo a mensuração de resultados. Quando se fala de estatística, não se pode esquecer também dos gráficos, porcentagens, tabelas e proporcionalidade. Separamos para você alguns conceitos iniciais para que você não seja pego de surpresa em sua prova de matemática. São eles: população, que nada mais é do que um conjunto de dados estudados em valores totais, e amostra, que nada mais é que um subconjunto que apresenta informações encontradas dentro da população. Mas não somente isso, alguns conceitos também são importantes que estejam na mente do candidato, como média, mediana e moda, variáveis quantitativas e qualitativas. Número 9. Análise combinatória. Análise combinatória nada mais é do que o estudo de métodos que podem resolver problemas relacionados com a contagem, permitindo então contagens precisas, auxiliando no desenvolvimento de diversas áreas da matemática. Dentro do tema de análise combinatória, é importante que o estudante tenha em mente os três tipos de argumentos: permutação, arranjo e combinação, sendo que para cada um desses existe uma fórmula específica. Curiosidades do Enem. Você sabia que o segundo maior vestibular do mundo é nada mais, nada menos que o Enem? O Enem perde apenas para o Gaokao, da China. Sendo assim, uma das maiores oportunidades que você terá para conseguir a tão sonhada vaga em uma universidade pública ou privada. Sabendo disso, você não pode deixar de se preparar de forma correta e eficaz para o Enem. Talvez a matéria de matemática não seja sua matéria preferida. Muitos candidatos têm sérias dificuldades na matéria de matemática, mas com muita dedicação e esforço, temos certeza que você será capaz de alcançar a nota que você precisa para entrar na universidade dos seus sonhos. E lembrando que você pode ganhar uma bolsa de estudos de até 90% em nosso preparatório para o Enem. Basta clicar no primeiro link da descrição do vídeo e preencher o formulário para ganhar. Mas corra, porque as vagas são limitadas. Muito bem, escreva nos comentários o que você achou desse vídeo. Aproveite para curtir e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo!